Mais uma vez eu decidi abandonar o meu notebook. Dessa vez, vou passar uma semana inteira usando apenas o modo DeX como meu setup principal. Será que ele dá conta? Vamos descobrir juntos. O DeX transforma o seu smartphone em um ambiente de desktop completo. É como ter um computador no bolso. Eu sempre utilizei ele de forma esporádica, mas me colocava a pergunta: será que ele substitui um notebook no dia a dia? Bom, nesse vídeo eu vou testar o modo DeX em tarefas reais do meu dia a dia, em edição de vídeo, em trabalhos com pacote Office, também vou testar em jogos e até em um trabalho remoto em um café. E no final vou te contar se vale a pena ou não essa troca, ou pelo menos para utilizar ele de forma esporádica. Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Para começar, precisei montar um setup portátil. Tá aqui o que eu utilizei: um teclado e um mouse sem fio, ambos da Logitech, recomendo bastante. Um monitor portátil da Arzopa, que eu já fiz review aqui no canal. Um power bank de 15.000 mAh e um hub USB tipo C e, claro, alguns cabos. Infelizmente, não deu para escapar deles. O DeX até funciona sem fio, mas isso só é viável em aparelhos ou em TVs da Samsung que são compatíveis. Para quem precisa de mobilidade, assim como eu, o monitor externo foi essencial, mas confesso que não é a solução mais prática ficar andando aí para cima e para baixo com o monitor portátil. Então vamos para os testes. Comecei aqui com algo que é mais desafiador, que é a edição de vídeo. O DeX permite abrir múltiplas janelas e ajustar os tamanhos, enfim, algo bem próximo que o Windows e o macOS fazem. Mas nem tudo são flores. Muitos aplicativos não estão otimizados, tá? Que é o caso, por exemplo, do TikTok, do próprio CapCut. Instagram já esteve pior, agora está um pouquinho melhor. Mas aparecem alguns problemas. Não consegui, por exemplo, me adaptar ao formato que a janela do CapCut apresenta na hora da edição de vídeo. Achei bem ruim e acabei voltando para o meu desktop para poder editar o vídeo que eu tinha para editar. Então, se você vai utilizar outros aplicativos aí como o LumaFusion ou o próprio Adobe Rush, talvez a experiência seja um pouco melhor. Eu já testei esses aplicativos num tablet Android da Samsung S9 Ultra, vou deixar o vídeo aqui no card. Depois eu fui para algo mais tradicional, que é mexer com o pacote Office. Aqui o desempenho foi bom para coisas simples, mas tarefas mais complexas podem ser um pouco frustrantes, dependendo do aplicativo que você vai utilizar. Excel, por exemplo, não teve um desempenho legal, principalmente quando eu precisei dar zoom ou não ali na célula. Já o Word apresentou um desempenho bem bacana, muito próximo do que a gente tem na versão desktop. E aqui vai uma dica prática, tá? Se você depende muito do pacote Office ou do próprio Google Docs, faz um teste antes para ver se ele vai atender às suas necessidades, principalmente se você trabalha com muitas fórmulas, fazendo link entre planilhas, isso é importante. Eu não sou de jogar muito no telefone, eu acabo utilizando mesmo ou o desktop, o próprio Xbox, agora eu tô com o Nintendo Switch também, mas eu fiz alguns testes aqui utilizando o Xbox Game Cloud, que é aquele serviço na nuvem da Samsung, da Microsoft. Então nesse caso aqui eu conectei o controle do Xbox no meu S25 Ultra e fui testar alguns jogos na nuvem. A performance gráfica e tudo isso a gente não pode nem falar porque ele tem hardware suficiente para dar conta desses jogos. A experiência é bacana, como vocês viram aqui no vídeo, mas o que a gente fica refém, na verdade, é de um Wi-Fi ou de um próprio 5G com qualidade e velocidade de sinal excelente. Se você não tiver isso, e aí não é uma limitação do modo DeX em si, o jogo não vai rodar na nuvem, plataformas na nuvem exigem isso. E por fim, eu levei esse setup para tomar um café aqui na minha cidade e testar um ambiente um pouco diferente, tá? Aqui em casa o Wi-Fi funciona, eu tenho tomada disponível, mas se eu precisasse trabalhar com ele na rua, qual seria o cenário? E aqui já cabem dois pontos importantes. O primeiro, o meu monitor portátil, ele funcionava tranquilamente no S23 Ultra sem eu precisar de qualquer fonte de alimentação externa. Bastava plugar ali a porta USB-C e ela liberava a corrente necessária para ligar o monitor e transmitir os dados. Aqui no S25 Ultra, isso não acontece. Eu precisei de uma fonte externa nesse caso. Isso já me indica que o S25 Ultra ele não libera a quantidade necessária de corrente, né, para o monitor para alimentar e ligar ele. Então eu vou precisar sempre de uma fonte externa. E aí fui fazer um teste que eu achava que nem ia funcionar e, cara, acabou dando certo. Conectei o meu monitor aí da Arzopa no meu power bank de 15.000 mAh e ele ligou. Pelos meus cálculos aí, ele vai funcionar por cerca de umas 3 horas ou até um pouquinho mais. Então, assim, isso eleva, claro, a necessidade de mais itens na mochila para o modo DeX funcionar fora de casa, fora, é claro, os cabos que eu já tive que levar. Pelo menos mais 2 cabos USB tipo C para ele poder funcionar. E aí na mesa onde eu estava trabalhando, ficou nessa quantidade aí de cabos e power bank, etc. Várias coisas ocupando espaço. Tá, mas beleza. Nesse teste de uma semana, o que eu identifiquei? Do ponto positivo,
tá? Eu acho que ele tem um ambiente multitarefas bem legal, bem interessante, próximo aí ao Windows e o macOS. Você consegue trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo, e isso é legal. E você também tem a portabilidade de levar aí o seu smartphone como o cérebro do sistema. Basta uma tela externa para conseguir utilizar ele. Isso também é interessante. Principalmente porque ele apresenta um bom desempenho, aí, uma boa performance em tarefas moderadas, tá? E leves. Então, vai editar planilha, vai jogar, vai editar vídeo, o modo DeX funciona. Por outro lado, muitos aplicativos ainda não estão otimizados, o que é uma pena, tá? Próprios aplicativos da Google, do TikTok, o que te deixa refém, em muitos casos, a um layout aí meio esquisito. Então, tem que estar muito disposto a trabalhar dessa forma, e se isso não vai te atrapalhar, beleza. Não vai ser talvez um ponto tão negativo assim, mas para mim, pelo menos, foi um incômodo muito grande. Você não vai escapar de vários acessórios para levar na mochila, o que acaba se tornando um incômodo e um peso extra para poder carregar. E é claro, tarefas mais avançadas, só o notebook vai conseguir te atender, porque as próprias aplicações do notebook são desenvolvidas para isso. Muitos apps têm as suas funcionalidades voltadas mesmo para o Android, ou enfim, para um iOS, então você vai acabar perdendo funções que você teria a mais no desktop. Então, depois dessa semana aí de muitos desafios para conseguir me adaptar, plenamente ao modo DeX, o que eu chego de conclusão? Ele de fato, tá, é uma versão incrível e portátil, e que traz muita versatilidade para uma série de tarefas básicas e até mesmo moderadas. Queria ver muito a Samsung investindo massivamente aí no modo DeX, não abandonasse ele como o próximo recurso num S26 Ultra da vida, como já fez com algumas funções, por exemplo, da S Pen. E em quais cenários ele se adapta? Vai viajar e não quer levar um notebook? Modo DeX. Tá fora de casa, precisou mexer em algo do trabalho de última hora? Modo DeX. Deu problema no PC principal, mas tá precisando utilizar ali para editar alguma coisa? Modo DeX. E você já utilizou o modo DeX, ou pelo menos tem curiosidade de conhecê-lo? Deixa aqui nos comentários. E é claro, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder mais testes como esse. A gente se vê na próxima. Fui!